Olá, estou aqui para falar um pouquinho de um assunto que é relativamente recorrente ali nas provas do Enem, porque funda aí todo o nosso pensamento ocidental. Porque se formos pensar a arte, a história da arte toda que estudamos desde lá de pequenos até a faculdade, ela é vista sempre partindo do pressuposto da arte ocidental, que é o período greco-romano. Então temos aqui a arte grega, vamos falar um pouquinho da arte grega, que funda todo o pensamento então ocidental. A gente vê que a arte greco-romana tem bastante influência lá no Renascimento, lá no Neoclássico, e passamos um grande período aí pensando e tendo essa influência muito forte. Mas veja que interessante, né? Que na arte grega, o artista mesmo, que tinha o fazer manual, ele não tinha tanta importância quanto o poeta, porque eles acreditavam que os artistas manuais, eles eram inferiores aos artistas mentais, os artistas que falavam de coisas abstratas, tinham pensamentos sobre o mundo, sobre a vida, sobre o homem. Então a arte, mesmo que com muita maestria, ela não era tão valorizada. E a gente vendo aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma figura masculina, né, que eles valorizavam muito a fisicalidade, a beleza física, o equilíbrio, a proporção, inclusive a noção que temos hoje de beleza, beleza mesmo, as pessoas bonitas, as pessoas belas, tem muito aqui de origem na arte grega, no conceito grego de simetria. Tudo que é bonito, pessoa bonita é considerada a pessoa que é simétrica, que é igual ao lado direito do rosto com o lado esquerdo, enfim. Então o equilíbrio das formas, a proporção das formas e a fisicalidade era muito valorizada, assim como os esportes, né? Então por isso que temos aqui um homem extremamente musculoso, né, lançando um disco aqui, porque eles valorizavam. E veja que interessante já esse corpo, porque as esculturas até então elas eram rígidas e incrustadas nas paredes. Aqui a gente tem uma autonomia, né? Uma escultura feita em mármore, e ela tem uma independência, ela tem uma autonomia, você pode circular na obra. E temos também vasos gregos, que falam um pouquinho também de temas mitológicos, históricos, aqui que envolve um pouco da pintura e de uma habilidade manual. Temos aqui também a arte romana. A arte romana, ela era mais valorizada que, digamos, que a arte grega. A arte romana está muito ligado com o seu cotidiano, então a gente vai ver aqui uma escultura do lado esquerdo, né, representando uma figura importante da época. E olha que interessante aqui, né, que na arte romana, que acontece lá na parte da Itália ali, a gente vai ver que vai, no caso, descender muito ao Renascimento, né, a gente vai ver como ricamente é detalhada a roupa, olha, o corpo, a sandália, a roupagem, ela é feita com muito detalhamento. Então veja aqui que avanço. Claro que a gente não pode dizer que a arte egípcia é menos avançada que a arte romana, pessoal, não confundam isso, porque lá eles tinham a lei da frontalidade, né? Mas aqui mostra muito da habilidade do artista. E temos aqui do lado direito pinturas feitas nos ambientes internos, falando um pouquinho do cotidiano, falando também de temáticas mitológicas. Aqui interessante que a arte grega e a arte romana falam muito assim desse cotidiano e dessa questão mais física, carnal. Eles usam muito a simbologia mitológica, e os deuses ali, interessante, é que tinham também defeitos humanos. Veja que interessante, normalmente a gente concebe algo que está acima, que é transcendental, que é melhor que nós, né?
E lá não, eles concebiam como sendo deuses com defeitos humanos. Então, uma característica bem interessante aí. A arte romana também é conhecida pela sua arquitetura, né? A gente tem os anfiteatros, os templos, os aquedutos e muralhas, e a estrutura, essa estrutura circular desses teatros, em que lá no meio fica os atores, isso influencia bastante o teatro, né? E também vai influenciar muito a maneira como concebemos aí as estruturas dos teatros até de hoje mesmo. Então, a arte romana a gente vai ver bastante essa pintura, essas esculturas, né? E sempre relacionando aí com esse período da história, né? Da Itália, e que depois vai influenciar o Renascimento. Então, o que é importante a gente pensar aqui da arte greco-romana, juntei aqui a arte grega com a arte romana, que tem similaridades e que tem valores parecidos. É muito importante vocês terem como ideia como é a fundação de todo o pensamento ocidental e da arte ocidental. É aqui que surgem os grandes pensadores na filosofia e que vão também fundamentar o nosso pensamento, né, o pensamento que temos hoje, né? Sócrates, por exemplo, a gente pode pensar nos grandes aí pensadores humanos ocidentais, a gente tem como referência nesse período aqui que eu falei para vocês. A arte, então, fortemente aí calcada nesses preceitos como equilíbrio, simetria, harmonia, valorização da parte externa, da fisicalidade, né? Eles tinham uma prática de esportes também muito grande, eles também gostavam de retratar aí os grandes imperadores, enfim. E também aqui a gente vê uma valorização das construções arquitetônicas, um avanço tecnológico ali e coisas que até a gente vai usar muito e se influenciar, por exemplo, as colunas gregas. Até hoje a gente vê algumas construções, até mesmo no Brasil, se vocês derem uma olhadinha aí nas ruas da cidade, algumas obras imponentes com colunas, né? Com colunas verticais, que tem essa imponência, que mostra esse equilíbrio, essa simetria, muito calcada na arte greco-romana, e que o Renascimento vai tomar ali como forte influência. Aquele período que no caso assim, a gente vai ver Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Giotto. A gente vai ver que todo esse pensamento da construção arquitetônica, de perspectiva, de equilíbrio, vai ser formalizado efetivamente lá no Renascimento com Brunelleschi, que é um arquiteto do Renascimento, e vai formalizar todo esse conhecimento adquirido. E depois a gente vai ver lá no século XVIII e XIX, o período neoclássico, ou seja, o novo clássico, que a gente vai dizer que a arte greco-romana é a arte da antiguidade clássica. E daí isso influenciando o Renascimento e influenciando o neoclassicismo, que retoma preceitos da arte greco-romana. Então veja que interessante, né? Além desse período greco-romano nos influenciar, todo o nosso pensamento, as artes, também vai influenciar alguns períodos históricos, como o Renascimento e o Neoclassicismo, e que a gente vai ver que lá no período do Impressionismo, lá no final do século XIX, os artistas começam a derrubar essas premissas na arte, pelo menos, ou seja, era tão pesada essa herança que tínhamos dessa antiguidade clássica, que nos influenciou pesadamente lá no Renascimento, principalmente, e que na arte tem-se um peso. Isso tudo, lá a partir do impressionismo, da arte moderna, começa ali a ir por terra, a cair por terra,
e veja como demora muito tempo para que isso aconteça. Então fica aí a dica, a arte greco-romana ela vai influenciar aí todo o nosso pensamento e a nossa arte ocidental. Até mais!